Olá, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O ano passado fechou com recorde no desemprego. A taxa de 12,7% é a maior desde o início da série histórica, em 2012. Os números foram divulgados pelo IBGE. A taxa média anual de desocupação passou de 11,5% em 2016 para 12,7% em 2017, o que representa 12 milhões e 300 mil brasileiros em busca de uma colocação no mercado. Alvino é uma dessas pessoas. Sem trabalho na construção civil em Minas Gerais, já procura outras opções nos postos de emprego. Eu, no momento agora, por exemplo, já não estou nem preocupando tanto com a área de pedreiro mais. O que aparecer para mim é isso mesmo, que o bicho está pegando. 2017 teve desemprego recorde, mas a análise por trimestre traz um cenário mais positivo. O maior índice, 13,7%, foi registrado em março. Desde então, vem caindo. No trimestre encerrado em dezembro, a taxa de desocupação foi de 11,8%, o que representa estabilidade na comparação com o mesmo período em 2016. Era um resultado relativamente esperado, embora o número em si tenha vindo um pouco acima do que os analistas projetavam, mas no contexto geral é um resultado que mostra uma tendência de uma pequena recuperação do emprego, mas ainda insuficiente para repor os postos de trabalho que haviam sido perdidos nos últimos 2 anos de recessão. Outra tendência revelada pelo IBGE é o crescimento da informalidade. O quarto trimestre de 2017 foi o período com o menor número de pessoas empregadas com carteira assinada, 33 milhões e 300 mil pessoas. O período mais alto foi o segundo trimestre de 2014, com 36 milhões e 900 mil empregados. Por outro lado, o número de pessoas que trabalham por conta própria, apurado ao final do ano passado, foi de 23 milhões e 200 mil, o maior desde 2012. Nós observamos uma migração de trabalho, o que significa dizer nessa pesquisa que tanto pega emprego formal como informal, que os empregos gerados são de baixa qualidade e que há sempre uma transformação. Alguém que trabalhava com carteira assinada e ficou desempregado, que passa a trabalhar de maneira informal, tentando se virar para manter o rendimento econômico da sua família. Autoridades de saúde de São Paulo investigam o motivo da morte de um menino de 3 anos, 5 dias depois dele ter tomado a vacina contra a febre amarela. Em meio ao aumento de casos da doença no país, muitos boatos têm sido compartilhados nas redes sociais sobre a vacina. Mas especialistas confirmam que ela é segura e deve ser tomada por pessoas que vivem ou vão viajar para áreas de risco. As mídias sociais facilitam a comunicação e aproximam pessoas, mas elas também podem ser um terreno fértil para boatos. Os mais recentes discutem a eficácia da vacina contra a febre amarela e têm deixado muitos brasileiros apreensivos. Uma das notícias falsas que circulam pela internet é a de que o própolis ajudaria a espantar o mosquito que transmite a febre amarela. Outras mensagens afirmam que a vacina poderia prejudicar o funcionamento de alguns órgãos, como o fígado e olhos, o que não é verdade. Este pesquisador da Fiocruz explica que casos de complicações são muito raros e reforça a segurança e a qualidade da vacina. É uma vacina de vírus vivos atenuados, desenvolvida há 80 anos. Nós passamos por inúmeras inspeções da Anvisa, e da própria Organização Mundial da Saúde e tivemos que cumprir com todos os requisitos que estão nas boas práticas de fabricação.
é um produto de qualidade internacional. Para esta especialista em mídias sociais, o compartilhamento de alertas falsos ajuda a causar pânico desnecessário. Ela dá algumas dicas de como reconhecer um boato. Olhe para o texto, veja se o texto não tem erro de português, qual é a fonte, de onde partiu, o site, se faz referência a algum site ou se está em algum site aquela notícia. É comum as pessoas saírem compartilhando pelo medo, né? Ou por achar que aquilo, nossa, é uma notícia bombástica, eu também preciso falar disso, também preciso participar dessa roda ou dessa conversa. Mas isso é muito sério e pode gerar coisas muito graves, né? Então, a gente deve tomar muito cuidado. Há 8 anos, a Prefeitura de São Paulo não atualiza o mapeamento das áreas de risco de deslizamentos de terra e alagamentos. Um trabalho necessário para minimizar o perigo das chuvas de verão. Nessa comunidade, no Jardim Jaqueline, na zona oeste de São Paulo, basta cair uma chuva para os estragos aparecerem. Os moradores que moram aqui, eles não têm condições de pagar aluguel. Às vezes a família está desempregada, a família não tem condições. O pessoal está morando exatamente em cima do córrego. Exatamente, aqui tudo é madeira, tá vendo isso aqui, ó? Aqui é tudo madeira. E o que acontece? Se der um enchente muito forte, esses barracos, eles caem tudo dentro do rio. Andando alguns minutos pelas vielas, logo encontramos barracos destruídos. Todos desabaram por causa da chuva. A filha da Joana morava aqui com 4 crianças. Por pouco não aconteceu uma tragédia. Ela perdeu tudo, inclusive até os documentos dela foi perdida, as crianças, a gente correu atrás para tirar outros. E nem sequer eles deram atenção nenhuma. Falaram que... Eu cheguei a ir até na subprefeitura aqui, conversei, mas eles falam coisa, inventam histórias e nunca fizeram nada. Uma parte do terreno é da Prefeitura de São Paulo e outra é de propriedade privada. Situações assim são comuns na cidade de São Paulo. Em vários pontos, chuva é sinônimo de alagamento de ruas e deslizamento de terras. Em 2010, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas fez um levantamento das áreas de risco aqui da cidade de São Paulo. Foram identificadas mais de 400. O problema é que esse estudo já está desatualizado, porque em 8 anos muita coisa muda numa metrópole como São Paulo. Este geólogo do IPT, que é vinculado ao governo do estado, explica que foram feitas algumas atualizações pontuais no estudo, mas que isso não é o suficiente. Se um novo levantamento fosse pedido, ele demoraria 1 ano para ficar pronto e já nasceria defasado por causa da dinâmica de ocupação de São Paulo. São Paulo continua atraindo muita gente. Em São Paulo, principalmente nessas áreas, você tem um crescimento vegetativo da população. As pessoas nascem, crescem nessas áreas, se casam morando nessas áreas e têm que ocupar alguma coisa. Mas mesmo assim, esse tipo de levantamento é essencial para identificar quais áreas precisam de intervenções, como obras de drenagem, contenção e melhorias nas moradias. E, em último caso, remoção da população. Até um tempo atrás, os campeonatos estaduais eram a grande atração no futebol brasileiro. A rivalidade entre os principais clubes do país nasceu nessas disputas. Mas atualmente eles já não atraem tanto o torcedor. E isso porque o regulamento da maioria deles é confuso e pouco atraente mesmo. Em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, de 12 times, 8 se classificam para a fase seguinte. Em São Paulo, um time com 0 ponto também pode passar de fase. No Rio, quem ganhar tudo pode não ser o campeão na final. Fica fácil entender porque tem tanta gente preferindo ver futebol pela TV em vez de ir ao estádio. Agora a gente convida você a conhecer melhor o sandboard, o surf na areia. O esporte é a sensação nas dunas de Sabiaguaba, em Fortaleza, e atrai cada vez mais adeptos de todas as idades. Prancha na mão. Hoje é dia de surfar, só que tá faltando alguma coisa, não? Por aqui nada de ondas, é tudo na areia mesmo. A habilidade aqui é usar as técnicas do esporte, dominar a velocidade e conseguir fazer as manobras. O sandboard é uma mistura de surf, snowboard e skate. Foi criado na década de 80 para ser praticado quando as ondas não estão favoráveis. Mas em terras com várias dunas, como é o caso do Ceará, a atividade se popularizou.
Aqui na Sabiaguaba, o sandboard é mais do que um lazer. Também é uma ferramenta para mudar realidades. O projeto Amigos das Dunas ensina o esporte para crianças da região de graça. O projeto surgiu como uma ideia dos moradores da área para aproveitar o melhor da região. Mas o que eles aprendem aqui vai muito além das técnicas do esporte. O sandboard para as crianças, ela é um lazer. Só que para a gente, teve alguém que nos ensinou que a gente também tem que lidar com o meio ambiente. E aqui eu passo para eles o que? Além da aula do sandboard, eu falo do meio ambiente, que ele tem que preservar a duna como se fosse sua casa. E o mais importante, que a duna em si não é duna, e sim um parque de proteção ambiental, que onde quem é os protetores? A gente. Os professores são verdadeiros campeões nacionais de sandboard. Assim como eles, também cresceram aqui. Eles dizem que essa é uma forma de repassar para os meninos tudo o que aprenderam. Quando eu aprendi, eu passava a tarde toda na duna, vendo os profissionais treinarem, e no final da tarde, o João Ferinha, que é o meu professor, me dava a prancha e falava: Cleilson, você pode dar uma descida, e se quebrar, você tem que pagar. Hoje não, hoje a gente faz as próprias pranchas deles, e se possível eu dou o meu material para eles treinarem. E como o lugar é um verdadeiro celeiro de campeões, o próximo pode ser o Moisés. Alcançar os lugares mais altos do pódio é o grande sonho do adolescente. Pretendo seguir em frente, ser um profissional, treinar do lado deles, competir com eles, junto com meus amigos também. E o visual fica por aqui. E você já sabe, para participar é só mandar um WhatsApp pra gente. O número é 021 974 522 300. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.